Olá, cursistas! Espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos iniciando agora a nossa última aula desse semestre da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Estamos em uma semana extremamente importante para o desempenho de vocês no curso, que é a semana de avaliações e de recuperação. Então, é muito importante que vocês assistam a essa videoaula, assim como retomem, revejam as demais videoaulas que já foram postadas no canal e façam uma revisão do conteúdo também das apostilas que estão dispostas lá na plataforma, tá? Como eu disse a vocês, o tempo para a gravação dessas videoaulas, ele é bastante escasso, né? Para facilitar para vocês, para que não tome muito tempo, não fique muito cansativo, nós estipulamos um tempo mínimo para a gravação dessas videoaulas, que se resumem a no máximo 13, 14 minutos. Então, eu não vou me alongar muito, vou apenas frisar alguns pontos importantes do conteúdo que vocês têm lá nas apostilas de vocês, mas permanecendo dúvidas, vocês têm total liberdade para me chamar lá na plataforma e tirar essas dúvidas, tá? Eu estou à disposição de vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar dos conteúdos inerentes à unidade 2 do módulo 2. E o nosso conteúdo, né, que nós vamos conversar um pouco hoje, é a respeito dos movimentos literários, tá? Então, achei bastante interessante essa figura que eles colocaram lá no material de vocês, assim como aquela que eu apresentei na aula anterior, na videoaula anterior, porque ele traz a sequência, né, uma delimitação temporal, como eu disse, que é didaticamente muito utilizada para facilitar a compreensão histórica, né, desses movimentos, dessas escolas que se sucedem temporalmente falando. Né? Não que elas, como eu já disse, não que uma escola, um movimento literário tenha de se encerrar, se acabar por completo para que outra possa surgir, né? Então, como eu já disse, as escolas literárias, esses movimentos literários, muitas vezes eles são concomitantes, tá? Então, ao mesmo tempo em que um está em seu declínio já, outro já está surgindo, mas eles são concomitantes, tá? Então, nós temos aqui nessa imagem, essa gravura, os estilos de época na literatura brasileira. Então, em 1500 aí, né, até 1601, ele faz a delimitação aí do quinhentismo e literatura de informação, né, que são aqueles relatos dos viajantes, dos colonizadores, daqueles primeiros cientistas que vieram ao Novo Mundo, à terra recém-descoberta, né, a terra de Vera Cruz, que depois se tornaria o Brasil. E eles fazem esses relatos para contar ao rei Dom Manuel, lá de Portugal. O Pero Vaz de Caminha, por exemplo, é um excelente exemplo de escritor, né, desse período aí do quinhentismo, que é o período de descobrimento. Depois nós temos os padres jesuítas lá, a Companhia de Jesus, os missionários também, que vieram para catequizar os índios. Então, essas pessoas, esses viajantes que vieram ao Brasil nesse período, eles foram responsáveis por produzir esse tipo de literatura, tá? Essa literatura informativa, que não nós consideramos como a primeira manifestação literária em solo brasileiro, mas ela não é produzida por brasileiros, né? Em sua maioria são europeus, tá? Até porque o índice de analfabetismo entre os indígenas nesse período era muito alto, né? A terra era recém-descoberta e não fazia parte da cultura indígena essa questão do letramento, né? E isso vai ser inserido aí pelos dominadores, pelos colonizadores. A partir de 1601 a gente tem o barroco, né? Que com a questão do dualismo, do conceptismo, do cultismo. Temos aí como um grande nome o poeta Gregório de Matos, o qual nós mencionamos na aula anterior. Até 1768, mais ou menos. E aí, de 1768 a 1836, nós temos o arcadismo, né? Os poetas árcades que idealizavam a mulher, e há um resgate lá do classicismo europeu, da bela forma de se escrever, do bucolismo, da valorização das paisagens naturais, né? Da natureza, de modo geral, e a valorização
da questão dos deuses, da mitologia também é muito forte no período do arcadismo. Aí, a partir de 1836 a 1881, mais ou menos, né, essa imagem aí, nos traz o romantismo, né, com as suas 3 gerações aqui no Brasil, a geração indianista, depois a geração do pessimismo exacerbado e, por fim, a geração que ficou conhecida como condoreira, né, a geração dos abolicionistas, do Joaquim Nabuco, do Castro Alves, enfim. E de 1881 a 1893, eles trazem o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, né, que nós veremos mais detalhadamente na aula de hoje. Depois, em 1902 a 1922, o pré-modernismo, né, que nós veremos um pouquinho hoje também na aula de hoje. Depois, o modernismo, e aqui ficou faltando o período contemporâneo, né, que é essa época que nós na qual nós nos encontramos, as produções literárias desse período, tá? Então, o parnasianismo, ele é um movimento, né, que surgiu juntamente com o realismo e o naturalismo a partir da segunda metade do século XIX. Contudo, didaticamente, as produções poéticas do realismo estão organizadas como um movimento à parte do parnasianismo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um grande nome que é o Olavo Bilac, né, um poeta que teve grande vulto nesse período parnasiano. Então, os escritores parnasianos, eles buscavam sentido para a existência humana por meio da perfeição estética. Aqui a gente vai ter um cuidado muito grande com a forma métrica desses poemas, né? Geralmente são sonetos, então tem todo um cuidado estético com o uso da palavra, com a forma como esse poema ele se encadeia. Então, a poesia parnasiana valoriza o cuidado formal e a expressão mais contida dos sentimentos, tá? Sendo um vocabulário mais elaborado, racionalista e voltado para assuntos mais universais, com o objetivo principal de se opor ao sentimentalismo do romantismo e às prosas pelo realismo e naturalismo, né? Então, ele vai fazer esse confronto aí, ele traz o parnasianismo, ele vai se opor ao romantismo nessa questão da forma, né, e do conteúdo também, que será tratado em suas produções. As características do parnasianismo, a arte pela arte, então a valorização da arte, da beleza artística, né, dessa forma poética. Cientificismo e positivismo, então, rechaçando um pouco daquilo que é muito da emoção, muito do sentimento, né, muito sentimental. Os temas são baseados na realidade, né, até por ter esse caráter muito cientificista. Então, são objetos e paisagens, fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica. Então, há esse resgate, eles vão beber nessas fontes da cultura clássica também. A busca da perfeição, então, isso a gente vê até na forma, na métrica muito perfeita, muito pensada, muito cuidada que esses poetas vão trazer. Sacralidade e culto à forma, preocupação com a estética. Então, eles tinham essa valorização daquilo que é belo, daquilo que é bonito, a metrificação, né, a forma como, por exemplo, se serão decassílabos ou heptassílabos. Então, a métrica é muito importante para esses poetas. A versificação, utilização de rimas ricas e palavras raras. Então, é aquele vocabulário rebuscado, com palavras dificílimas, com palavras de contornos não muito usuais na linguagem cotidiana. A preferência por estruturas fixas. O soneto, como eu disse, o que é o soneto? O soneto é aquele poema que ele se constrói em 2 quartetos e 2 tercetos, né? Então, são 4 versos nas 2 primeiras estrofes e depois 3, 2 quartetos, 2 tercetos. Uma descrição visual bem detalhada também. Aí depois, cronologicamente, né, nós teremos o simbolismo, né? Logo em seguida, ou concomitantemente, vai aparecer o simbolismo. E o simbolismo, o que ele é? Ele é marcado pelo subjetivismo, uma linguagem vaga, fluida, antimaterialismo. Também há um uso preponderante aí de sonetos e retomada da tradição romântica. Então, vai se opor ao parnasianismo nesse sentido. Enquanto o parnasianismo vai rechaçar, vai jogar para longe de si aquelas questões que eram tão típicas do romantismo, né? Aquele sentimentalismo, aquela coisa toda, o simbolismo vai trazer isso de volta, né? Vai reavivar essas questões.
Então, o simbolismo é a escola literária aqui no Brasil, compreende aí entre o período mais ou menos de 1893 e 1910. Surge depois do realismo e antes do pré-modernismo. Tem origem na França, né? Como eu já disse para vocês em uma outra ocasião, a Europa influencia muito esses intelectuais, esses escritores que produzem a nossa literatura aqui no solo brasileiro. Então, eram pessoas geralmente muito bem abastadas financeiramente, filhos de pessoas influentes, geralmente homens, que iam lá, não que não houvessem mulheres, mas geralmente homens que iam lá na França, lá na Europa, em outros países europeus, além da França, para beber dessas fontes, né, da antiguidade clássica, da mitologia, iam se instruir, né, a partir dos grandes mestres da literatura europeia, né, esse berço europeu é muito forte na literatura brasileira, e depois eles voltavam para o nosso país e inculcavam na nossa literatura, né, no seio do nosso regionalismo, essas questões típicas. É claro que às vezes eram remodeladas, né, com o nosso DNA, por exemplo, no romantismo a gente vai ter a figura do bom selvagem, né, do Rousseau, remodelada para a figura do indígena, por exemplo. Então, algumas coisas eram adaptadas, mas a influência europeia é extremamente forte na literatura produzida aqui no Brasil. Então, ela se caracteriza pelos ideais espiritualistas e oposição. Aqui ficou faltando um pedacinho, mas ela se opõe àquele cientificismo, né? Ela é mais ligada à espiritualidade. E aqui no Brasil, nós temos como grande nome desse período do simbolismo, se não o maior nome, o Cruz de Souza, que tem poemas belíssimos, tá? Eu até aconselho a vocês, é uma dica para que vocês procurem mais a respeito desse poeta. As principais características do simbolismo são oposição da realidade objetiva, subjetivismo, linguagem vaga, abuso de metáforas, aliterações, comparações e sinestesias. Então, há um uso exacerbado também das figuras de linguagem. O uso do soneto, né? Como eu disse para vocês, o soneto é uma composição poética composta por dois quartetos e dois tercetos. O misticismo, espiritualidade, religiosidade, valorização da simbologia em oposição ao cientificismo. Depois nós temos o modernismo, né, que aqui eu acho que todos nós já ouvimos, né, todos vocês já ouviram falar da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, a gente tem o modernismo, né, um estilo de época surgido no início do século XX, e é um período de grande tensão política, né, entre as duas guerras mundiais, né, um momento de tensão no mundo, de tensão entre alguns ideários, né, a questão política, a questão de ordem social também. E no Brasil, ele coincide com a República Velha, em 1889, 1930, que chegava ao fim para dar início à Era Vargas, então era um momento de transição política. De 1930 a 1945, Vargas vai então ficar no poder, né? Esse estilo de época é caracterizado pelo seu caráter transgressor, anti-acadêmico e nacionalista. Contou com autores, aí nós temos grandes nomes como Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Ferreira Goulart, que é um poeta maranhense também maravilhoso, e Clarice Lispector. Já em Portugal, o maior nome do modernismo é Fernando Pessoa. A Clarice Lispector, né, quem nunca ouviu falar na Lispector, na área da pintura também nós temos a Tarsila do Amaral como grande representante, a Anita Malfatti, todos fazem parte e contribuíram muito para que o modernismo se constituísse como esse importante movimento artístico e cultural. Bom, eu vou encerrar por aqui a nossa videoaula para que ela não fique muito extensa. Eu trouxe uma mensagem já de prenúncio, né, ao ano novo. Quero agradecer a todos vocês pelo companheirismo nessa caminhada, nesse semestre. Parabenizar a todos vocês que são nossos formandos. Estou muito orgulhosa, muito feliz com o resultado, com a dedicação que vocês demonstraram nesse semestre, tá? E, assim, é só parabenizar, quero só agradecer a vocês pelo companheirismo de vocês, pela dedicação, tá? E desejar de antemão, né, antecipadamente, um excelente Natal,
vocês passem ao lado da família de vocês, que seja um Natal abençoado. Esse ano foi um ano muito complexo, muito conturbado por conta da pandemia, né, e de todos os empecilhos, as dificuldades que nós tivemos a partir daí, mas nós estamos vencendo com a graça de Deus, e se Deus nos permitir, nós sairemos vitoriosos de todas essas dificuldades, tá? Então, muito obrigada a vocês, eu deixo essa mensagem, desejando a vocês um excelente Natal, um excelente Ano Novo. Que as luzes do novo ano brilhem e tragam a todos novos desafios, novos projetos e muito sucesso. Um próspero ano novo. Então, um abraço e parabéns para vocês que são formandos. Um abraço a todos.